Boa noite, Regiane, já está por aqui com a gente, nossa querida Regiane, mestre em ciência do solo. Uma alegria ter você aqui. Então, pessoal, já Igualmente. vamos começar a nossa atividade. Hoje, Regiane é convidada nossa, né? A gente vai ver já já. Mas aí eu quero apresentar a parte da equipe dos projetos ligados à educação em solos. Então, a gente tem aqui os meninos do projeto Rede Solo, que alimenta as redes sociais, é um projeto meu com meu esposo, e as meninas do programa Matutando Solos e Agroecologia. Então, a gente está aqui com a representação do Matutando, é Bárbara, né, Bárbara? Pode ficar à vontade. Isso, professora. Boa noite, professores. Meu nome é Bárbara, sou extensionista da professora Adriana, como ela já falou, faço parte do Matutando Solos e Agroecologia, que tem como proposta aí a gente socializar, né, sobre saberes do solo e agroecologia. E a gente leva informação bem dinâmica através da onda do rádio sobre conhecimento, sobre conservação do solo, temas agroecológicos. A gente tem o Dicas Agroecológicas, o Trilhas de Cariri, que roda aí que roda o Cariri, a gente falando, trazendo informações sobre o Cariri. E aí eu venho convidar vocês para assistir o Matutando. Ele ocorre todos os domingos, de 12h30 a 1h na Rádio Cidade Sumé, 95 FM. Vocês também podem assistir a gente por live no Facebook da Rádio Cidade Sumé. E também gostaria de pedir sugestões, já que alguns de vocês são da comunidade rural, alguns de vocês são agricultores, e por, né, ser isso algo presente no convívio de vocês, possam trazer essa troca para a gente. Gostaria que vocês pudessem indicar o que a gente podia falar sobre o tema e contribuir, né, para a melhora do nosso projeto, que é tão importante aí, né, professora Adriana? Exatamente. Então, minha gente, fiquem à vontade para interagir já com Bárbara, se tiverem temas, né, se pensarem em algum tema assim que é interessante, que as meninas veiculem no rádio, né? A gente tem um cronograma com atividades de práticas de conservação, mas a ideia é essa, é que vocês também possam sugerir. Olha, acho interessante falar sobre tal assunto, e aí as meninas vão mobilizar esforços para que, né, esse tema venha a ser apresentado no Matutando. Por falar Isso, a nisso, gente ia elas ficar muito. falaram, a Bárbara falou. Fale, Bárbara, pode falar. Não, professora, eu só ia dizer que a gente ia ficar muito agradecida, né, caso vocês possam assistir, interagir com a gente, trocar, né, falar o que a gente pode melhorar, dar essa informação para que a gente possa acrescentar e sempre melhorar com o projeto. Isso. Inclusive, essa semana elas estão apresentando o Trilhas do Cariri, que é super legal fazer esse passeio, né, pelo nosso Cariri. E aí elas, pesquisando Cochichola, elas entraram em contato com um profissional da Empaé, o Genils, que fez um áudio. Então, se vocês também, vai falar de Cabaceiras, se você, Luciano, ou se o secretário de Meio Ambiente, Turismo, o secretário, puder fazer um áudio, Cabaceiras, eu tenho uma pessoa que vai falar muito bem de Cabaceiras. Então, o tempo é curto, é um tempo limitado, mas é um tempo importantíssimo para divulgar o nosso Cariri. Isso porque a gente está na rede social Facebook, e o programa é visto não somente no Cariri. Então, pessoas de todo o Brasil e mundo acompanham, né? Porque a gente vai compartilhando e as pessoas vão indicando também o programa, e isso é muito legal. Então, eu digo isso com Cabaceiras, mas com todos os municípios que se fazem representar aqui. Tá bom, minha gente? Quem Inclusive, quiser pode professora, fazer uso da palavra. deixa eu só falar uma coisa, professora. Inclusive, sobre cochichola, a gente trouxe, até por causa que uma professora aqui do projeto Marco, que é sempre nosso ouvinte, e nos indicou e até ajudou a gente a conhecer Genilson e tudo, e formular o texto. Professor, o seu áudio está desligado. Ok, Regi, obrigada. Se não for agora, depois vocês pensem em temas importantes, vejam com as pessoas de família, né, das comunidades, que tema interessante seria para as meninas de Matutando apresentar. Tá bom? Obrigada, Bárbara, querida. Obrigada, Vou professora. Boa passar. noite, professores.
Obrigada, Tchau, meu bem. obrigada. Passar aqui para Hilton e Gabriel, que estão aqui na sala. Os meninos estão aqui. Sim, sim. Tô sim, professora. Pronto, meninos, podem se apresentar. Os meninos são do projeto Rede Solo. Boa noite, professor. Quer falar primeiro? Se quiser começar, pode iniciar, Gabriel. Pode falar, pode. Pois, vamos lá. Boa noite a todos os professores. Aí eu faço parte aqui do projeto Rede Solo, junto com a professora Adriana. Eu e Gabriel e demais equipes estamos responsáveis aí por alimentar as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, também tem o site do Pascar, Pessoal na Escola. A gente está nesse trabalho, fazendo os posts, postagens, vídeos. Aí a gente quer saber a contribuição de vocês, como a gente pode estar melhorando esse trabalho. Pedir sugestões de temas, como a gente pode abordar, e também saber se vocês já estão seguindo as redes, acompanhando já os posts que já tem, e que vocês possam deixar sugestões ou aqui, ou ir no direct mesmo e mandar, olha, essa semana eu estou com uma dúvida em tal tema, vocês podem falar alguma coisa, a gente pode fazer até uma enquete, ou um post relacionado a tudo de vocês. Exatamente, como o Heitor falou, é muito importante você estar seguindo as nossas redes sociais e participando com a gente para estar dizendo o que a gente pode melhorar. A gente precisa, a gente está sempre trazendo novos conteúdos sobre o solo. A gente, do Rede Solo, a gente cuida das redes sociais do Solo na Educação, Solo na Escola, no Pascar, no Instagram do Matutano e também no projeto de Geotinta, que é muito interessante também. E vocês dando a sua contribuição, dizendo que a gente pode melhorar os conteúdos que vocês querem ver lá nas nossas redes sociais, é muito importante. Então sigam e fiquem junto com a gente nessa também. E é bom também vocês interagirem também nas publicações, deixando seu comentário, se gostou ou não da publicação, e até já sugerindo como a gente pode estar trabalhando nas próximas publicações. Exatamente, pessoal. Exatamente. Interagem e participem. Legal, Gabriel, Hilton. É isso aí, minha E gente. também Então, vocês olham lá as tem redes. o canal do YouTube do Solo na Escola. Lá, já tem lá vários materiais, como oficinas, e está lá disponível para vocês também verem, se dá uma olhada lá. Muito bom. Isso, é um convite, né, minha gente, para que vocês façam sugestões também de arte, se vocês querem mais os fantoches conversando sobre o solo, se vocês acham que os pédons têm que conversar mais, que temas seriam interessantes, enquanto professores, como é a visão de vocês, que tema é interessante que esteja sendo veiculado nas redes sociais, para que outros professores também se sensibilizem para a proposta de conhecer mais o solo, estudantes que acompanham também as redes. Então, é um convite para que vocês também ajudem os meninos a aprimorar a atividade deles, tá? Alguém tem alguma ponderação a fazer? Alguma pergunta? A Bárbara e Gabriel e Hilton? Se não, eu agradeço, Gabriel, Hilton e Bárbara, pela presença de vocês. Podem ficar à vontade, viu, para continuar ou sair da reunião. Eu sei que vocês têm outras coisas a fazer e a gente vai começar a nossa atividade. Obrigada. Obrigado, professora, pelo espaço. Boa aula aí para vocês, professores. Boa noite. Obrigado aí, galera. Obrigada, professora. Boa noite. Valeu, minha gente. Então, minha gente, nós vamos fazer aqui uma breve apresentação, porque nós temos uma convidada, que é a nossa querida Regiane, e eu já vou apresentá-la, mas vou fazer, antes dessa fala da Regiane, uma breve apresentação do que vamos trabalhar na noite de hoje. Deixa eu ver se entra aqui a apresentação.
Já está chegando aí para vocês. Alguém dá aí um feedback? Chegou a imagem? Sim, professora. Ok. Então, nós vamos falar sobre essa proposta de reconstruir os conceitos sobre o solo e ver a abordagem dos conteúdos, né, no livro didático, né? Lembrar que nós estamos, além do mês do Setembro Amarelo, que é o nosso mês de referência, nós estamos também com a proposta da inclusão, né? O Setembro Verde também. Muito importante trabalhar, e eu sei que muitas escolas estão trabalhando a inclusão, né? Então é importante esse olhar de respeito, de empatia pelo outro, né? Pelas pessoas que não são iguais a gente, né? E que bom que não são. Que bom que o mundo é assim, com essa diferenciação, né? Que a gente pode se encantar com o que é diferente. Não é só uma pequena lembrança. E hoje nós vamos falar do solo no livro didático, minha gente. Então, essa abordagem importantíssima que é preciso a gente trazer quando a gente pensa na educação em solos. Antes de continuar, quero falar rapidamente do Setembro Amarelo também. Setembro Verde como a inclusão, Setembro Amarelo como a necessidade de ouvir, né, minha gente, o outro. Nós tivemos ontem um suicídio em Cochichola de um senhorzinho, Marta me falou, e é lamentável, né, esses momentos de desespero, porque só o Pai Criador sabe o desespero, né, a angústia sem fim daquela criatura que envereda pelo caminho terrível do suicídio. Então é preciso que a gente abra espaço na sala de aula. Eu tenho feito muitas palestras de forma presencial, quando a gente estava trabalhando, e agora de forma remota, também sobre a valorização da vida. Além de trabalhar o solo, eu trabalho a valorização, porque vocês sabem que eu sou espírita, e como espírita eu tenho trabalhado muito essa perspectiva de valorizar a vida, de mudar os pensamentos, de sintonizar com o que é de Deus, resgatar o divino dentro da gente, ao nosso lado, no outro, na natureza. E geralmente quando a gente fazia as palestras presenciais, sempre um estudante me acompanhava no final da palestra, quando eu ia saindo, para contar que já tinha tentado se matar, para contar que estava com ideação suicida, que a vida não era boa, que sofria muito dentro de casa, que sofria rejeição e bullying por parte dos colegas, às vezes por parte de professores, que tinha problemas demais de baixa autoestima. Então, vocês também lidam com tudo isso. E é importante que a gente abra espaço para ouvir. Às vezes a gente está no dia a dia sempre atribulado, sempre com muitas coisas para fazer, mas é preciso ser esse ombro amigo, esse ouvido, né? Essa mão que aperta, que acolhe, que afaga, porque a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico tem se alastrado entre a nossa juventude e adolescência. Então, quem está em sala de aula tem mais essa possibilidade de trazer esse olhar de afetividade e de acolher essas pessoas que muitas vezes estão ali gritando na indisciplina que estão vivenciando, ou numa rebeldia em sala de aula, é um grito de socorro. E é importante que a gente tenha esse sentimento de empatia pela dor do outro, tá? Então vamos a pensamento do solo no livro didático, né? Como é que estamos vivenciando? Resgatar essa imagem que a professora Débora nos trouxe, nós já havíamos trazido, né, das funções do solo, que é exatamente dentro dessa perspectiva que a FAO nos traz, que nós precisamos trabalhar nos livros didáticos. Claro que quando a gente vai falar de educação em solos, a gente não quer que o estudante aprenda as características morfológicas do solo, a diferenciação da consistência, diferenciação de estruturas. Não. A gente pretende que os estudantes conheçam, sobretudo, as funções do solo, para
entender a necessidade do uso e do manejo sustentáveis, compreender a riqueza e a diversidade dos organismos do solo, e a necessidade de manter o solo vivo, como o solo é o grande organismo vivo, entender a diversidade e a pluralidade de usos do solo, e aí pensar no uso não agrícola, como a louça de barro, como a confecção de telhas, a pintura com tinta de solo. Então, é numa outra perspectiva que a gente precisa pensar para além da produção de alimentos. Então, essa imagem é super interessante, está lá no Classroom, as meninas colocaram esse PDF, para a gente ter essa preocupação de observar se os nossos livros didáticos estão trabalhando nessa perspectiva, né? Com os serviços do solo, serviços ecossistêmicos, as funções do solo, né? De provisionamento, de regulação cultural, de suporte. Então, é nesse entendimento que a gente deve pensar o livro didático quando a gente está, né, manuseando o livro e pensando só um instantezinho, pensando na escolha que será feita daquele material. Oi, Everton, boa noite. Então, minha gente, segundo as pesquisas sobre solos, e são muitas já, nos livros didáticos, de maneira geral, os conteúdos têm sido apresentados de forma superficial, deficiente, incipiente, fragmentada, desconectada de outros temas, com defasagem dos conteúdos, com ausência de exercícios atrativos e descontextualizada. De maneira geral, é isso que a gente tem observado nos livros de geografia e ciências, particularmente quando se pensa no conhecimento do solo. Resgatando aqui aquela quadro da professora Débora, né, a relação entre os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Então, o que deveria estar nos livros de geografia e ciências são essas temáticas das funções do solo. Aqui era importante o estudante ter essa compreensão. Claro que, para além disso, né, falar das cores do solo, essas características, né, importantíssimas, que quando a gente fala, por exemplo, de material para construção, a gente vai falar sobre as cores do solo, né? Porque você vai falar aqui da textura, né, areia, silt, argila, vai trazer conhecimentos preliminares sobre essas características morfológicas, sobre algumas propriedades químicas, propriedades físicas do solo. Então, resgatar aqui, só para que a gente lembre, né, que, de maneira geral, a BNCC, ela não está priorizando essas abordagens. E aí é o que causa uma inquietação muito grande nos educadores em solos. Também lembrar que nós temos já, né, o pessoal do Paraná, do Programa Solo na Escola, elaborou esses 2 materiais, né, que ela também mostrou, de teses, dissertações e monografias em educação em solos, é um apanhado geral muito bom, e o catálogo de artigos de educação em solos. E aí, é com muita alegria que nós mostramos que nós temos material lá, nessas 2 publicações, porque vimos trabalhando nessa perspectiva já desde muito tempo. Então, a gente está aqui com os trabalhos de Márcio, de Cristina, de Luana, os trabalhos de graduação e de trabalhos de especialização, pós-graduação em nível de especialização, onde a gente procurou dar ênfase à divulgação da educação em solos e à percepção de como os professores estão compreendendo a necessidade de trabalhar o solo, sensibilizar os estudantes, que metodologias são possíveis trabalhar, como o Márcio, que trabalhou com o desenho em sala de aula, como a Joana, que trabalhou com a geotinta, como a Vânia, que trabalhou com teatrinho, a Josi trabalhou com teatrinho, como metodologias. Então, a gente tem feito isso, tanto quanto a abordagem do livro
didático, né? A gente tem vasculhado em muitos trabalhos a abordagem do conhecimento do solo, da atividade dos livros didáticos nessa compreensão. Porque pensamos a educação em solos, né? Exatamente nessa perspectiva. Perceber o solo, porque normalmente nós não enxergamos o solo, andamos sobre ele, mas nós não o observamos, ou porque nós moramos em cidades e vivemos em apartamentos e tudo está impermeabilizado e a gente não olha mais o solo, né? Vai numa praça, às vezes nem vê que tem solo ali, tem uma árvore, claro que tem um solo ali, mas a gente não se apercebe. Então, a proposta da educação de solos é exatamente perceber, olhar, enxergar o solo e, a partir daí, conhecer, né? Se permitir conhecer mais sobre o solo. Conhecer, mas compreender o solo. Compreender o solo nas suas potencialidades, nas suas necessidades, nas suas limitações, para compreendendo, entendendo e compreendendo o solo, ter essa percepção de que os solos são diferentes, os solos têm usos diferentes, né? Então, e as práticas de manejo também diferentes, porque adequadas a cada ordem de solo. E aí valorizar o solo, como esse grande organismo, esse grande componente do meio ambiente que sustenta a nossa vida. E, a partir daí, então, empoderar-se para agir e transformar. Que essa é a nossa proposta. A educação em solos é exatamente isso. Eu percebo o solo, eu conheço, eu compreendo, aí passo realmente a valorizar, mas eu preciso me empoderar da compreensão, do conhecimento, do estudo da educação em solos para agir e transformar. Não é somente para guardar comigo, mas eu preciso agir. Eu preciso inovar, sair na luta também, né? Sair pensando políticas públicas que sejam execuíveis, que sejam urgentes para trabalhar com as comunidades rurais, para trabalhar nas escolas, sensibilizando as crianças, os adolescentes. Eu vejo que é uma proposta proativa, de transformação mesmo, como nós percebemos o solo. Antes de falar do desafio, então, a gente vai passar aqui para a nossa querida Regiane, porque Regiane, ela trabalhou no TCC, ela já é mestre, ela é mestre em ciência do solo, mas ela trabalhou na graduação em agroecologia, ela é agroecóloga de formação, com a abordagem do solo nos livros didáticos. E aí eu vou passar para ela fazer as considerações e fazer a apresentação. Fique à vontade, querida. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande, né, estar participando desse momento com vocês. Mais um convite da professora Adriana, que eu fico muito feliz. Eu acho que a maioria eu não conheço, né? Mas saibam que eu sou filha de Sumé. E de Serra Branca também, né? Eu digo que sou dos dois lugares, porque o meu sítio fica mais próximo de Sumé do que Serra Branca, mas hoje eu moro em Sumé. Trabalhei com a professora Adriana durante toda a minha graduação e desenvolvi meu trabalho de pesquisa de conclusão de curso com os livros didáticos. E vou apresentar aqui para vocês fazer uma breve apresentação de sobre esses dados. Tudo ok aí? Ok. Bem, o tema ok. O tema do meu TCC foi Educação em Solos e o Ensino Contextualizado com o Semiárido, Percepções e Abordagens. Esse trabalho ele foi desenvolvido no ano de 2015, ou seja, iniciou-se no ano de 2015, e eu continuei fazendo a pesquisa até o ano da minha conclusão, que foi no ano de 2017. O objetivo do trabalho foi analisar a abordagem do tema solo nos livros didáticos adotados em 2 escolas de ensino fundamental 2, na região semiárida de Caririzeira, do estado da Paraíba, uma pública de caráter agrotécnico e outra de rede de ensino privado, e verificar a percepção dos professores sobre o tema solos.
esse trabalho ele foi desenvolvido no município de Sumé, mesorregião da Borborema, aqui no Cariri Ocidental. A pesquisa ela se deu como análise através da perspectiva qualitativa sobre a abordagem do tema solo nos livros didáticos do Ensino Fundamental 2, tendo assim caráter de investigação e análise documental e descritiva. Bem, uma das escolas foi a Escola Agrotécnica de Ensino Fundamental, deputado Evaldo Gonçalves de Queiroz, que é a Escola Agrotécnica de Sumé, situada na Universidade Federal da Paraíba, aqui de Sumé. E o Instituto Educacional Imaculada Conceição, que é o IEIC, também daqui de Sumé. Essa escola, que eu esqueci de falar para vocês, ela é uma escola pública e o IEIC é uma escola privada. Primeiramente, foi feita uma apresentação do projeto ao corpo docente das escolas. Segundo, foi feita uma pesquisa bibliográfica, buscando fundamentar os conceitos sobre a temática. Depois, foi feito um levantamento e análise dos livros didáticos de ciência e geografia. E, por último, foi feita uma aplicação de questionário com os docentes da disciplina de ciência e geografia. Os livros pesquisados da escola pública foi o projeto Araribá, Ciências, da editora Moderna, utilizados do 6º ao 9º ano, e de Geografia, Homem e Espaço, da editora Saraiva, utilizado do 6º ao 9º ano. E da escola particular é utilizado o sistema de ensino positivo de ciências, do 1º ao 4º volume, utilizados do 6º ao 9º ano, do ensino fundamental 2, e sistema de ensino positivo de geografia, do 1º ao 4º volume, do 6º ao 9º ano. Bem, aqui nós temos a formação dos professores, tanto de ciência como de geografia, da escola pública. Foram entrevistados 3 professores de geografia e 2 professores da disciplina de ciências. Os professores de geografia, eles tinham graduação e especialização, e apenas um teve mestrado. De ciências também, licenciatura em ciências biológicas, gestão e análise ambiental, e também como educação ambiental e biologia. Bem, aqui nós temos os professores de ciências e geografia, a caracterização deles na escola privada do IEIC. Foram entrevistados apenas uma professora de ciências e uma professora de geografia. A professora de geografia ela tinha graduação em licenciatura em história, graduada em geografia, e a de ciências ela tinha licenciatura em biologia. Bem, de acordo com uma das entrevistas que fizemos com os professores, foram sobre a percepção deles sobre o tema solos. Relativo ao entendimento deles sobre o solo, as falas a seguir expressam algumas conceituações. O solo é a camada superficial da crosta terrestre, composto principalmente de minerais e matéria orgânica, sendo essencial para a vida dos seres vivos. E outro professor falou que o solo é um processo de degradação das rochas, de dobramentos recentes ou não. Já os professores da escola pública alegam que encontram muitas dificuldades para relacionar o conteúdo de solo nas aulas, afirmando também nas suas falas. Na rede pública, os recursos disponíveis para atividades práticas são escassos, com materiais improvisados, que em geral não contribui para despertar o interesse do aluno. E também é um desafio a questão de dar aulas práticas, principalmente sobre a temática solos. É uma questão muito grave, principalmente porque a nossa região é uma região de maior extensão rural, né? Ou seja, qualquer lugar aqui da cidade de Sumé teria um barranco, algumas práticas para eles saírem, caminharem e observarem o solo. E para eles teriam muita dificuldade também para isso, para eles saírem e fazer uma observação a campo e ensinar, assim, os seus alunos. De acordo com os materiais didáticos dos professores, apenas 33% utilizam os livros didáticos como fonte para ensinar esses alunos, ou seja,
A pesquisa do livro didático, a utilização dele, apenas 33% falaram que utilizavam o livro didático, 11% falaram que utilizaram os PCNs, que, como a professora Adriana já falou anteriormente. A internet foi o meio mais procurado, sendo que a internet, ultimamente, tem informações que não são verdadeiras, tem informações muito, como é que eu posso dizer, fora do contexto, e apenas 11% tinham planejamento, ou seja, reuniões, enfim. De acordo com a análise dos livros, o livro de ciência que destina mais espaço à palavra solo é o de Shimabukuro, do 6º ano, que menciona o termo em 41 das 224 páginas, num total de 15%. O livro de geografia, que destina mais espaço à palavra solo, é o de Wickler, do 6º ano, que menciona o termo solo em 45 das 206 páginas, de um total de 17%. De acordo com a análise qualitativa do tema solos nos livros didáticos de Ciência e Geografia nas séries iniciais do ensino fundamental das duas escolas pesquisadas, como vocês podem ver, da série do 6º ano, no caso da Escola Agrotécnica, do ser de Ciências e Geografia, de todas essas páginas que eu pesquisei, foram bastante coisa, bastante páginas, né? Porque, como eu falei para vocês, eu iniciei esse trabalho do ano 2015 e concluí no ano de 2017, porque eu tinha projeto, tinha outras coisas, disciplinas, dedicação, e eu teria que pesquisar página por página a palavra solo e trazer para vocês o que é que esses livros falavam sobre solos. E como vocês podem ver, no livro de ciências do 8º ano da Escola Agrotécnica, eles não mencionam nada relacionado ao tema solos. É um livro voltado mais à saúde humana, né, como esses livros que falam da parte do corpo, etc. E também um livro de ciências do 8º ano também, do IEIC, da escola privada. Eles não mencionam nada sobre solos. E uma coisa que eu pude observar também é que alguns livros, eles falam do solo relacionado a outra característica do meio ambiente. Por exemplo, a árvore depende do solo, alguma coisa assim, a água, há outros fatores que, de acordo com aquilo, eles falavam por cima a palavra solo. Nada fundamental, mas eu vou trazer para vocês algumas coisas. Aqui nós temos a análise do tema solo no livro de ciência da Escola Agrotécnica, unidades e temas que representam o conteúdo solo no livro de ciências. Aqui nós temos a unidade 1 a 7ª, que falam sobre a Terra descoberta, o mundo de formas, uma vida dinâmica, a água para todos, o nosso chão, mais que cores e formas. E aqui tem as páginas que eu também pontuei. A unidade 7, que fala, que no caso tem como tema o nosso chão, é a que dedica mais ênfase ao estudo do solo, iniciando-se com a seguinte pergunta: por que estudar essa unidade? Seguindo do conceito, o solo é a camada mais superficial e mais fina da crosta terrestre. Os seres vivos dependem da existência do solo para sobreviver. É no solo que a maioria das plantas tem suporte e dele retira grande parte dos nutrientes que necessita. Já aqui nós temos, da unidade 7, alguns temas. Conhecendo o solo, características do solo, os solos brasileiros, degradação do solo e manejo adequado do solo. Outra coisa que eu também pude observar foi a não contextualização para nossa região semiárida. Os tipos de solos característicos da nossa região. Eles falam muito também do solo do Cerrado, solo da Amazônia. É importante saber esses tipos de solo? Sim. Só que eu senti muita falta da contextualização para a nossa região, para também falar como um tópico os solos da região semiárida do Nordeste. Aqui eles também trazem algumas falas sobre alguns conteúdos. Estas são fotos, né, dos livros. Sobre a degradação do solo, ela é discutida inicialmente a partir da seguinte colocação:
Anualmente, práticas agrícolas inadequadas degradam milhões de toneladas de solo em todo o mundo. Essa figura A, a gente tem a formação do solo, onde ele fala dos diferentes horizontes. Essa B, ele fala dos organismos do solo, dando ênfase a tudo que está dentro do solo. O C, solos do Brasil. Eles não pontuam muitos solos, eles não falam sobre as 13 ordens, né, que hoje são 12 ordens. E a D, ele fala sobre a degradação do solo e também do uso do solo, né? Também são apresentadas as práticas de manejo sustentável do solo, como plantio direto, plantio em nível, rotação de culturas, terraceamento, adubação orgânica, adubação verde, cobertura de vegetação, quebras de vento, preservação e recomposição de matas ciliares e estabelecimento de canais escoadouros. Também esses livros, eles também têm algumas atividades sobre o solo. Nesse caso, nós temos o livro Projeto Araribá, de 6º ano, que diz o seguinte, as questões, qual é o efeito das ações a seguir sobre o solo, para que os alunos eles assinalem as opções e também para que eles mesmo escrevam, como qual é a diferença entre erosão hídrica e erosão eólica. Finalizando a abordagem do tema da 6ª unidade, mais que cores e formas, o solo é trabalhado superficialmente nos conteúdos relacionados ao biomas, ecossistemas e a caatinga, como eu tinha falado antes para vocês. No livro de ciências do 7º ano, é mencionado brevemente o desmatamento e a poluição como consequência da ação humana sobre o ecossistema e apresenta o início do processo de sucessão ecológica a partir da decomposição das rochas pela ação dos líquens. Uma das coisas que eu também pude ver na pós-graduação, mais superficialmente. Então, essa ação dos líquens, ela também é muito importante como um dos processos de formação do solo. Já o livro do 8º ano, ele não contempla a abordagem do tema solo em nenhuma de suas páginas. Como eu falei para vocês, eu ficava tonta, cheguei a ficar até tonta de tanto ver linha por linha, e esses livros não falavam com toda certeza em nenhum momento a palavra solo. No livro do 9º ano, na unidade 1, Diversidade e Materiais, há apenas uma breve abordagem sobre a formação do solo, sobre o lixo como contaminante do solo. Na unidade 3, A Vida se Renova, é trabalhado o ciclo de nitrogênio na natureza e a fertilização do solo com imagens referentes a práticas de agricultura de precisão. Já o livro de Geografia do 6º ano, ele é apresentado uma breve abordagem na unidade 1, e já na unidade 2, o tema solo é relacionado aos subtemas, a vida nos ecossistemas e forças ou agentes modificadores do relevo. Essa unidade, a 3, ela também traz uma imagem, essa imagem foi retirada do livro, sobre a representação do perfil do solo no livro de Geografia, um espaço do 6º ano. Ele fala sobre os fatores de formação do solo, quais são os tipos que influenciam, né, como o vento, a água, no caso a chuva, os organismos, o tempo. Ele contextualiza. E aqui ele também traz uma imagem sobre o uso do solo, né? O texto ainda faz a referência à existência de diferentes tipos de solo, associado a alguns fatores, como o tipo de rocha que lhes dá origem, como foi falado anteriormente, naquela figura que foi mostrada anteriormente. E aqui, uma das coisas que acontecem com o mau uso do solo, né, quando não acontece a conservação e a preservação desses solos, que é a erosão do solo em Vossoroca, que também é apresentado no livro de Geografia Homem e Espaço do 6º ano. No livro do 7º ano, na unidade 3, o solo é visto como fator de produção, capaz de propiciar algum rendimento econômico. Já no livro do 8º e 9º ano, apresentam o tema solo referente aos Estados Unidos da América, Europa e Ásia, mas sem imagens relevantes sobre o tema solos, e o conteúdo dos textos apenas menciona a palavra sem abordagem significante. Isso é uma coisa muito grave, né, para a nossa região, para o nosso conhecimento, até porque se menciona e não contextualiza também é uma coisa que deve se ver, né, nos livros didáticos. E aqui nós temos a análise do tema solo no livro de ciência do IEC.
Os livros analisados são divididos em volumes, sendo que a abordagem segue em unidades contínuas. No livro de ciência do 6º ano, o volume 1, o tema solos é visto inicialmente nas unidades 1, 2 e na unidade 3. No tema A Terra e os Seres Vivos, há uma breve anotação sobre os ambientes da Terra e também tem essa fala. Os ambientes terrestres podem ser diferenciados de acordo com o clima, o tipo de solo, o tipo de vegetação e outras características. Aqui nós temos a abordagem do tema solo no livro de ciências, que são no tema Solo é Vida, Poluição do Solo e Importância da Agricultura. Uma coisa que me recordo é que alguns temas, eles falavam, tipo, poluição do solo, mas mencionavam poucas abordagens sobre o solo. Falavam mais sobre algumas características que levavam àquilo, mas não fundamentava a abordagem solos, não contextualizava, não falava sobre quais tipos de solos são susceptíveis por exemplo, a erosão, a poluição. O que é que aconteceria, né, se esses solos fossem, por exemplo, contaminados? Isso são alguns exemplos. A unidade 5 se inicia com o poema O Cântico da Terra, de Cora Corolina, seguindo do questionamento. A terra, declamada nos versos de Cora Corolina, se refere a um solo especial, símbolo de vida. Mas o que o solo tem a ver com a vida? Respondido com a definição, o solo é o componente essencial dos ecossistemas, assim como o ar, a água, o calor e os nutrientes. Ele é de fundamental importância para os seres vivos. Aqui, após esse poema de Cora Corolina, é mencionado o solo como organismo, né? Mostrando quais são os tipos de seres que vivem no meio do solo. Aqui vocês podem ver alguns animais, como a macrofauna, animais que vivem no subterrâneo, animais como fungos, plantas, tudo que está relacionado à vida do solo. No tópico Função do Solo, define-se o solo como fundamental para o desenvolvimento e a manutenção da vida na Terra, sendo o nosso principal substrato. Além disso, são abordadas práticas de conservação como manutenção da cobertura do solo, curvas de nível e construção de terraços, informando para que cada prática serve. Há uma importante chamada sobre a conservação, que diz o seguinte: acredita-se que a agricultura sustentável é a chave para combater o avanço dos solos arenosos. Há um pequeno informativo adicional sobre a erosão denominado como processo de desgaste das rochas e ou do solo, provocado por causas naturais como chuvas, ventos, ação marinha ou ainda por meio de ação de atividades humanas como a agricultura. Como a gente sabe, a nossa região, a economia dela também vem da agricultura, da agropecuária. Por isso que também é muito importante ter um conhecimento básico de como desenvolver as práticas de manejo e de conservação desses solos, principalmente da nossa região. Na unidade 7, há uma breve contextualização sobre o solo do semiárido. Outros solos, como os que podemos encontrar no sertão nordestino, são naturalmente mais secos e, por isso, geralmente precisam receber mais tratamento para que se tornem férteis. É como se eles dissessem que os nossos solos eles são secos, sem vida, né? Eu não acredito que seja uma contextualização completa, né? Porque nossos solos eles são muito férteis, nossos solos eles têm vida, eles só precisam de cuidado, precisam de conservação e sim de algumas práticas para a recuperação desses solos. Mas que a característica mais marcante, além de ser a água, tem que se mencionar outras coisas também naturais, como algumas plantas, terraceamento, outras práticas de conservação que também possam ser levadas para recuperação desses solos, não somente a água. No tema, o mau uso do solo, é feita uma abordagem sobre os principais contaminantes dos solos, elencando os agrotóxicos e a pecuária extensiva e retirada contínua dos recursos naturais, as queimadas, a mineração e o uso do solo nas cidades. Bem, no livro do 6º ano, não há assuntos relativos ao conteúdo de solos nas unidades.
Aqui nós temos o livro de geografia, né? Análise do tema solo do livro de geografia, do IEC. No livro de geografia do sexto ano, a abordagem sobre solo se inicia na unidade 7, em um pequeno trecho que fala sobre a função social do solo, mas é na unidade 8, a importância da litosfera para a sociedade, que os conteúdos sobre solo são apresentados com maior expressão. No tema, o solo, suas funções, formações e características, apresenta-se o solo como recurso natural, sua formação e composição, profundidade, textura, estrutura, fertilidade e matéria orgânica. Aqui nós temos outras unidades que também falam sobre o solo. No livro do sétimo ano também fala o solo, né? Apresenta o subtema o solo, considerando que o mesmo é um fator fundamental para a atividade agropecuária, devido às suas características químicas e físicas, que são facilitadores ou limitadores dessa atividade. Muito importante. E na unidade 3, Brasil, características naturais, atmosfera e hidrosfera, é feita breve menção aos solos do trópico semiárido. Os solos da região semiárida são geralmente pouco profundos, que, somado ao regime de chuvas irregulares, dificulta a retenção de água no lençol freático. Aqui nós temos outras unidades. Já o livro do oitavo do ano aborda um tema em poucas páginas, quando tratam do estudo dos continentes, no caso, a Ásia, Europa e América do Sul. E, para concluir, sobre a percepção com os professores, 57% dos professores afirmaram não ter conhecimento suficiente sobre os solos, o que não lhes permite abordagens mais expressivas do tema em sala de aula. A internet e o livro didático são os recursos pedagógicos mais utilizados pelos professores para trabalhar os conteúdos de solo nas aulas de ciência e geografia, e o tema solo foi citado pelos professores como um dos últimos conteúdos em ordem de importância quando se trata das temáticas semiárido e caatinga. Com relação aos livros didáticos, os conteúdos se limitam a abordagens incipientes e fragmentadas. A nomenclatura apresenta, em muitos deles, em desuso, sem fundamentação com o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo e temas importantes. Os solos são apresentados como corpos individualizados e dissociados na paisagem. A tendência dos assuntos forçam os educandos ao exercício de memorização do conteúdo e não da sua compreensão, que também se leva através das práticas, né? Eu não sei como está sendo hoje, né, esse momento de pandemia, como é que está sendo, né? Eu participei de algumas atividades com a professora Adriana, que ela trouxe palestras, as suas aulas para crianças, através de eventos, né? A professora Adriana é uma pessoa que atua muito, né, na abordagem solo na nossa região, e eu fico muito grata e feliz, porque é necessário dessa contextualização com o solo para a nossa região, e fico a imaginar como que hoje está difícil, né, para repassar essas informações sobre o solo, e eu tenho também total admiração para os professores, né, que trabalham com essas crianças todos os dias. É uma admiração enorme, porque não é fácil, eu sei, e com isso, muito obrigada pela atenção, obrigada, professora Adriana. Foi uma breve apresentação, né, um trabalho apresentado no ano de 2017, e é isso. Ok, Regi, obrigada pela disponibilidade, né, pela atenção de ter ido aqui na nossa sala de aula conversar um pouquinho. Eu vou até fazer uma pequena fala do fim para o começo e dizer a Regi e a todos, né, que a gente tem, né, nesse momento da atividade remota, trabalhado sim muito com a proposta de popularização do conhecimento do solo. Então, nós temos diversas agendas. Infelizmente, a prática de macerar o solo, e Regi sabe disso, né, texturizar o solo, fica limitada, porque nós não estamos fazendo a atividade presencial, mas já estamos começando essa articulação. Por exemplo, a Prefeitura de Amparo já entrou em contato com a gente, convidando para fazer uma atividade
pintura com tinta de solo, dentro da proposta de educação inclusiva para umas crianças, e a gente vai organizar com o Wilton, que estava aqui agora há pouco, com o Rogério, que faz parte também do nosso projeto do Rede Solo, para que eles possam ir ao Amparo e façam essa oficina de tinta com solo, onde as crianças vão poder, num grupo menor, claro, mas vão poder entrar em contato, manipular o solo, né, e depois preparar a tinta, e isso é muito importante. Temos atividades agendadas com o Teatrinho do Solo, para fazer as palestras, temos feito isso muito, inclusive até em Portugal, nós fomos até com a oficina de geotinta para Portugal, de forma virtual, foi muito legal, e o teatrinho está aí, vai para a universidade, vai para diversos espaços, e a gente está fazendo. Não é a mesma coisa, e vocês sabem disso, mas o que nos é permitido nesse momento, e isso é importante para que a gente não fique parado. A gente tem diversas, né, ações. Por exemplo, o professor Arthur, lá do Estadual de Sumé, na eletiva dele, ele criou uma eletiva que fala de solo e sustentabilidade na escola. Ele foi para Israel também, na mesma época da Marta, com o projeto de geotinta, o solo na escola e o geotinta, e ele criou essa eletiva, e a gente vai estar junto com ele, né, e com os estudantes, trabalhando a popularização do conhecimento do solo. Então, não é a mesma coisa, mas nós estamos agindo para sensibilizar. Isso é que nos cabe nesse momento. Cleitiane levantou a mão, pode falar. Oi, Regiane, tudo bom? Eu fiquei feliz, né, com o trabalho, a apresentação do trabalho. Eu sou a atual uma das, né, professora da Escola Agrotécnica. Entrei em 2019, comecei lá na escola, e o livro da gente já mudou, né? E na escolha do livro foi uma das coisas que a gente tentou atentar, prestar atenção nesses detalhes, justamente eu estava até procurando aqui. O livro que a gente usa agora é esse daqui, Por Toda a Geografia, Por Dentro da Geografia, da Saraiva, e ele tem um capítulo todo para o solo, né? Então, Coisa boa. A gente está com o capítulo 4 todo destinado à educação do solo. Claro que não é um negócio como a gente gostaria que fosse, mas já é um passo. Esse outro livro que a gente tinha, ele é bem resumido, bastante mesmo, em relação ao conteúdo dos solos. Em 2019, quando eu entrei, já começou, né, professora Adriana, a gente já teve uma parceria e já começou a perceber a necessidade de trabalhar a interdisciplinaridade com os professores das práticas, né? Então, eu acredito que as coisas estão mudando na escola agrícola, né? A gente já está começando a plantar um embriãozinho, de levar os meninos para o laboratório. Eu fiz essa semana, terça-feira, uma oficina com eles de tinta de terra, com 6 anos. Então, assim, a gente está tentando, né? É um processo, mas a gente está tentando. E agora, no ensino remoto, a gente vem fazendo isso também. A professora Adriana fez uma oficina com os alunos da agrícola. Terça-feira, agora, eu fiz com o pessoal da Escola Nossa Senhora dos Milagres, de São João do Cariri. E ansiosa para voltar, para trazer, para conhecer o espaço. Eles me cobram também, né? Porque, professora, quando é que a gente vai para lá de novo? Mas, assim, eu fiquei feliz demais. Eu analisei o livro do 6º ano, porque meu filho também está no 6º ano. Então, na atividade da professora Adriana, eu analisei o do 6º. E o de geografia, ele tem uma abordagem maior agora do que o do 6º ano da rede privada. Tá? Então, assim, eu acho que a escolha que nós fizemos em 2019 do livro, ele está melhor, né? Está melhor do que a gente imagina. Claro que falta um pouco mais assim, eu acredito que não é um trabalho único, o professor tem que trabalhar com os outros em parceria, né? Então, eu estou tentando, né? Eu falo por mim, na escola agrícola, eu pego todas as turmas do 6º e a gente tenta fazer esse trabalho lá com eles pequenininho para ver se eles tomam gosto pela coisa. E acho que vale a pena, sim, o esforço. Coisa boa, principalmente, né, professora Adriana, quando a gente estava ali na universidade, que a gente sempre estava ali ligado, né, aos alunos da escola agrícola, levava para o viveiro, né, eles tinham toda a atividade no viveiro de mudas, na área experimental, a gente podia estar lá dando palestras, né, falando sobre os solos, bem pertinho ali, colado, né, a universidade, dentro da universidade, isso era muito bom para a gente, e eu sinto muita falta também, imagina as crianças.
E a Cleitiane sempre foi essa parceirona, ela sempre esteve presente nas caminhadas, nas atividades, sempre entrando na nossa sala lá do Espaço de Educação em Solos, ou levando os estudantes, né, organizava com algum professor, com o Walter, com o Tiago, ia lá para a área experimental, ia lá para o viveiro, e isso é muito importante, quando o professor tem essa capacidade de abstração, de perceber muito além. E Cleitiane sempre foi assim, né? Ela chegava lá de repente, professora, tem como os monitores ministrarem uma aula hoje? Claro que a facilidade, porque está lá dentro, claro, é diferente, né? A Padre Paulo e a Agrícola estão, a Agrícola dentro, né? A Padre Paulo ali em frente, então o pessoal sempre vinha, de vez em quando a Poliana me ligava, professora, tem quem possa vir aqui, e isso é muito importante, né? Porque esse contato entre a universidade, o campus, e as escolas faz toda a diferença quando a gente pensa na socialização dos conhecimentos sobre o solo, né? Maravilha. Inclusive, o meu trabalho, quando eu terminei, foi na área de agroecologia, né? Eu trabalhei com a comunidade rural em Alagoa Nova, que é o sítio Utopia, que ele trabalha com práticas agrícolas. Até hoje ele vende para os restaurantes de João Pessoa e tudo. E a minha vida toda. Então, assim, eu já tive uma paixão da época da graduação. Então, eu acho que também isso também estimula bastante, né? Você ter o prazer de fazer alguma coisa que você gosta, né? E no mestrado também trabalhei com a produção do algodão colorido na região do Agreste. Então, assim, para mim é muito importante trabalhar isso com os alunos, né? Então, assim, acho que deve ser sempre levado essa informação, esse conhecimento para eles. E eu acredito que os meninos ali da agrícola precisam, sim, de ter esse contato de pegar. E eu tô doida que volto logo, porque eles adoram. A gente também, viu, Cleitiane? Maravilha. Muito bom saber que o livro didático, né, teve trouxe essa nova proposta. Depois eu quero até ver esse livro, né, conhecer esse autor, que a gente, além de ver o padrão do livro, a gente vê quem é o autor, a gente dá uma olhada no currículo lá, ver como é que essa pessoa está trabalhando, de repente está até na perspectiva da educação em solos, isso é muito legal. E eu fiquei muito feliz, porque a gente precisa avançar rapidamente. E aí eu quero conversar com vocês sobre isso, minha gente. Vocês viram, nesses resultados que a Regiane trouxe, que há livros que abordam o solo da América do Norte, da Sibéria, da Rússia, do Canadá, e não tece uma caixinha de texto, um comentário sobre os solos, né, do Nordeste brasileiro com a contextualização adequada. Então, vamos falar um pouco sobre essa abordagem que a Regiane fez há 4 anos, já são mais de 4 anos que ela fez esse trabalho, foi um trabalho que foram, desde 2015, foram 2 anos, foi trabalho trabalhoso, foi um TCC que trouxe muito, muito aprendizado, mas que deu muito trabalho para a Regiane, mas assim, a gente é muito feliz porque ela abraçou essa proposta, cansativa mesmo, de esmiuçar, e só foram 2 escolas, só foram aquelas 2 disciplinas, mas foi um trabalho muito exitoso realmente para a proposta da educação em solos. E aí com resultados muito importantes para a gente observar o livro que a gente está pensando em trazer para ser trabalhado, né, naquela disciplina. E aí eu quero abrir diálogo com vocês, podem ficar à vontade. Tiane, você ainda está com a mão levantada, levantou agora, ou é porque... Não, continua, já baixei. Pronto. Luciano? Então, professora, primeiro gostaria de agradecer a Regiane pela palestra, muito consistente, muito segura, um domínio absoluto do objeto de pesquisa. A gente sente que você fala com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Eu quero também lhe parabenizar, porque essa é uma pesquisa, na verdade, é um raio-x, eu considero dessa forma. Eu não cheguei a ler o seu trabalho, obviamente, até peço que você, se você puder disponibilizar, ficarei grato mais uma vez. Mas, repito, trata-se de um raio-x, porque você utilizou determinadas instituições como locus da pesquisa, mas que se reflete de algum modo, de modo geral, não só no Cariri Paraibano, mas, enfim, em toda a rede, a nível de região e, se possível, se brincar, de Brasil. Tá? Por isso que eu penso que a sua pesquisa está muito bem elaborada. E
diante da conclusão, daquilo que você entende, dentro do resultado da sua pesquisa, melhor dizendo, o meu entendimento é que o professor, e eu falo assim, fazendo meia-culpa, porque eu sou professor de geografia desde 2009, graças a Deus, da Rede Municipal de Cabaceiras, nós temos que reagir em torno dessa lacuna que o livro didático deixa, tá? E hoje, por exemplo, eu conversava no Polo de Educação à Distância, que lá em Cabaceiras tem, sobre questões mais destacadas, mais frequentes no Exame Nacional do Ensino Médio. Só para contextualizar para ti, o Polo desenvolve um projeto de cursinho preparatório para o Enem, o Acredite. E aí a gente estava fazendo um levantamento estatístico de quais eram as questões que eram mais discutidas no Enem, das quais as questões ambientais elas correspondem por 15%. Dentro desses 15%, o solo aparece na maior parte, entendeu? Ocupa uma maior proporção, tá? Mas, enfim, sem querer misturar as coisas e voltando para aquilo que eu quero realmente refletir, eu penso que a gente tem que reagir, criando alternativas, contextualizando o ensino, contextualizando os conteúdos, destacando a nossa realidade, mostrando que existe um campo muito diverso acerca do conteúdo. E eu sempre fui um entusiasta do trabalho de campo, por isso que eu fazia sempre um esforço de ir até o laboratório de solos em Sumé, o laboratório de botânica também, de alimentos, enfim, eu sempre utilizei o CDSA como referência, porque eu sabia que ali as crianças iriam ter uma aula mais qualificada e instrumentalizada, preparada com foco. Porque, além disso, tudo que eu estou destacando para ti e para a turma, para quem não é da área, mas eu entendo também que isso ocorre em outras, não é fácil você trabalhar com um conteúdo específico, porque a geografia é muito ampla, você está entendendo? Você, enfim, acaba experimentando muitos conteúdos, por exemplo, do solo até urbanização, economia, enfim, coisas que você deve imaginar. Então, parabéns pela pesquisa, essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer, tá certo? Obrigado. Eu que agradeço, Luciano. Nessa percepção da geografia, no meu ver, a geografia ela engloba vários contextos, sim, mas eu ainda bato na tecla que o solo é o principal de se mencionar e de se falar, porque tudo está ligado ao solo, a paisagem, o relevo, né? Eu tenho essa percepção assim, que é uma coisa minha, não sei se é questão de ser apaixonada pelo solo, mas eu acho que eu tenho certeza por mim que deveriam falar mais sobre o solo, né? Questão tanto de outros fatores relacionados ao solo, mas que o solo é uma das coisas mais importantes de se trabalhar na geografia. E aí, Luciane, Regiane e demais, quando a gente se reporta àquela pesquisa que ela fez, vocês vejam, ainda hoje, a gente está fazendo um trabalho para apresentar naquele evento que eu falei para vocês, de recursos naturais do semiárido, a gente fez uma pesquisa, e ainda hoje, a grande maioria das pessoas, quando você pergunta, quando você fala em semiárido, quando você fala em caatinga, qual é o primeiro pensamento que vem quando se reportando ao meio ambiente, né? Aos componentes do meio ambiente? Quando se fala solo rachado. Olha só. Então, isso é uma coisa assim que a gente precisa desconstruir. E nós estamos em sala de aula. Vejam as belezas dos nossos solos. As potencialidades, raso, pedregoso. Então, um componente perigoso que a gente precisa realmente trabalhar. Então, as pessoas lembram de tudo, menos do solo. E quando se lembra é terra rachada, solo rachado, solo raso, solo pedregoso. Ainda se mantém essa ideia, essa percepção que as pessoas trazem. Marta, pois não? Boa noite, colegas. Boa noite, Adriana. Mais uma vez, a Regiane, que eu a conheço, né? E
como o Luciano falou, é muito importante que a gente faça essas aulas práticas. E acho que no primeiro trabalho daqui do curso de extensão, Adriana, eu analisei um livro de ciência e um livro de geografia, que a primeira aula eu não estava presente. E aí, lá na atividade, eu destaquei que o livro falava do solo da América Latina, de extensão, falava de tudo e não falava nada do semiárido. E aí, eu como professora de geografia, nós sabemos, né, que a geografia, como o Luciano falou, ela perpassa por muitos assuntos, né? Globalização é o que mais a gente trata hoje, questões econômicas, e a gente vê que até na questão territorial, né, há essa sobreposição, por exemplo, da América do Norte, né, dos Estados Unidos, do solo até da Europa, se fala mais, se dá uma relevância maior do que o solo do Brasil, né? E a gente aponta que eu percebo, como a Adriana falou aí, existe um preconceito muito grande, né, com relação ao semiárido sólido, e está muito presente até nas nossas falas, não é? No cotidiano que a gente comenta, é muito comum a gente ver nas nossas falas que a gente diz aquele solo não presta, deu na pedra, e é porque não serve para nada. E são pesquisas como essa que Regiane fez e que eu também faço, que eu acho que vai trazendo essa pauta para a discussão, e eu acho que é assim que a gente vai conseguir mudar as políticas de escolhas do livro didático, que eu acho que muitas vezes nós temos que oportunizar até a escolha de editoras mais novas, menores, que talvez tragam uma pauta mais interessante. A gente está muito acostumado a escolher Saraiva, Moderna, que leva esse olhar mais para o sul do país, que olha mais para esse viés econômico. Eu acho que essas pesquisas, por mais que as pessoas digam que estejam batidas, mas elas precisam estar presentes. E eu acho que a gente deve estar sempre pesquisando, sempre trazendo a pauta. O livro está faltando isso, o livro está faltando aquilo. Porque eu acho que é um caminho que a gente vai conseguir mudar pela persistência, pela pressão, né? E como é que a gente vai falar, como é que a gente vai esquecer se o semiárido brasileiro é o mais habitado do mundo? Então, assim, eu não entendo assim, como muitas coisas acontecem aqui no Brasil e que a gente às vezes se questiona. A gente não aproveita a energia solar. A gente agora está pagando um absurdo de energia elétrica. E a gente tem um potencial que poderia ser aproveitado. E a gente mora nós vivemos no maior semiárido do mundo, e as políticas, as editoras, o país não olha para isso, né? Só olha mais para o lado negativo. O Nordeste não chove, o Nordeste é seco, o Nordeste, as pessoas são analfabetas, né? É uma coisa que está muito presente, e que só com essas pesquisas que muitas vezes a gente tem que bater, que a gente tem que ser persistente, a gente não pode desistir, é que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. E pela fala da professora de Sumé, a gente viu que alguns avanços já foram feitos, né? O livro didático já traz um capítulo, e isso me deixa muito feliz, né? Eu, como filha de agricultor, como estudante da temática, que desenvolvi esse interesse através da professora Adriana, conheço a Regiane, tem aqui muitos colegas aqui da minha cidade, que para a professora são como filhos, como ela sempre diz, e que a gente precisa continuar essa batalha, né? E a pesquisa dela foi muito interessante, ela, como a Adriana mesmo falou, ela foi muito persistente, ela olhou página por página, e realmente dá muito trabalho, mas nós aqui do Cariri, nós do semiárido, a gente tem que ser como o cacto, né? A gente não pode desistir nunca. Então, eu queria te parabenizar, Regiane. Muito bom o seu trabalho. E vamos nos unir, não é? Se não tiver no livro, é como a Adriana sempre diz, a gente cria caminhos. Então, boa noite, vocês. E parabéns, tá, Regiane? Muito obrigada, Marta. Maravilha, Todo coração. Marta. Obrigada. Muito bom. Aproveitar essa fala de Marta e lembrar mais uma vez, minha gente, desse simpósio brasileiro dos recursos naturais do semiárido. É o espaço importante para a gente mostrar o que a gente tem feito.
a temática é capital social, capital natural do semiárido, práticas para a conservação do capital natural. Então, o que é que a gente tem feito? Quais são as práticas que a gente tem desenvolvido? Isso é muito importante para o professor, a professora pensar em sala de aula, atividades que são feitas e publicizar, porque nós precisamos disso. Nós precisamos disseminar, publicizar, mandar, fazer um megafone e falar das belezas da nossa região, das belezas dos nossos espaços. Eu vou colocar já o link. Outra coisa importante que eu quero destacar na apresentação da Regiane é aquele dado sobre da onde o professor tira as informações para trabalhar o solo. Então, veja, a grande maioria tira da internet. A internet é maravilhoso. Tem coisas assim fenomenais, extraordinárias. Mas tem muita informação desconexa. Muita informação absolutamente errada, inadequadas. Por exemplo, que é o básico, quando a gente olha assim, tipos de solo. Solo arenoso, solo argiloso, solo humoso e solo calcário. Todos vocês já viram isso. E na ciência do solo, a gente não trabalha com esse solo calcário nem com esse solo humoso. O solo que tem um conteúdo de matéria orgânica acima de 20%, ele é um organossolo. Ele tem uma classe específica, ele tem um nome específico. No solo humoso, não. Solo calcário, não. Tem solo com carbonato de cálcio. Tipos de solo: solo argiloso, arenoso e siltoso. Que a gente está trabalhando com a classificação textural. Então, compromete o conhecimento. É porque o aluno vai procurar o solo humoso. Quero ver onde é que tem um solo humoso, aqui um solo calcário. Aí o agricultor vai dizer, não, tem um solo argiloso aqui, esse tem muita argila, esse aqui é ariusco, esse aqui é um solo de barro branco, esse é maçã, esse é maçapê, né, com a linguagem, com o conhecimento que eles têm. Então, é um dado importante. Então, geralmente, eu recomendo, quando as pessoas pensam na internet, o site da Pedologia Fácil, o site da Embrapa Solos, ou então os sites dos projetos Solos na Escola, que já tem bastante material, né? O programa Solo na Escola da Federal do Paraná, o da USP, o nosso, o da UEMP, o de Goiás. Então, são sites que têm, né, informações pontuais sobre o solo. Então, isso é sempre muito importante que a gente destaque. Aí eu quero perguntar a vocês viram que há livros, claro, porque na época os PCNs vigoravam, e os PCNs, tanto quanto a BNCC, tem lá a orientação para a série que você deve abordar com mais expressividade o solo. Então, por exemplo, em determinados livros e séries, Regiane pontuou que não fazia referência ao solo. E aí eu quero perguntar a vocês, minha gente, vocês acham que o conhecimento do solo, que os assuntos relativos ao solo deveriam ser abordados em todas as séries, desde o ensino infantil, todo ano, né, uma folha que fosse lá, uma página que fosse, não o capítulo inteiro, mas uma página que remetesse ao conhecimento do solo? Eu gostaria de ouvir vocês referente a esse pensamento. Adriana, eu acho que sim, né? Porque quando a gente trabalha com criança, desde do ensino infantil, e eu passei alguns anos trabalhando com o primeiro ano, você já começa a falar de sementes, de plantinhas, como é a germinação, e aí já abre o caminho para que você trabalhe, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão de alimentação, de onde vêm os alimentos. Nós temos o dever de trabalhar a temática solo, não somente
nesse viés, mas também como uma importância social que ele tem. Então, eu acho que dá para trabalhar em todos os anos, né? Quando você chega no ensino médio que você vai falar de agronegócio, os livros que eu analiso, inclusive, fala do agronegócio e não traz nada sobre o solo, sobre a degradação. Então, eu acho que minimamente os 9 anos do ensino básico cabe e dá para você trabalhar, né? Principalmente agora, quando a gente está falando das questões de horta, né? Os ambientes escolares, existe uma proposta, uma cobrança muito grande para que se tenham essas hortas escolares, né? E elas representam justamente esse laboratório vivo, né? Onde a criança ela vai manusear, onde ela vai ver, de onde vem o alimento, né? O professor de matemática pode trabalhar ali, medindo os canteiros, o de português pode trabalhar um cordel, o seu projeto tem essa proposta. Então, eu acho que dá para todo mundo, em todo ano, trazer essa temática, porque é tão importante, porque se a gente não tiver o solo, se a gente destruir, a gente está comprometendo nossa própria existência, né? Então, eu acredito que desde criancinha, e é importante esse contato, né, Adriana, esse contato de manuseio da criança com a terra, com o solo, essa ligação que nós temos e que muitas vezes a gente esquece, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente trabalhe de criança até o ensino médio, porque só assim a gente vai proteger a nossa própria existência. Eu acho que dá para trabalhar, a gente pode abrir os caminhos, e aí vamos ouvir a fala dos colegas, né? Ok, muito bom. Bora lá, minha gente, e vocês? Acham que não precisa, que baixava mesmo na sexta série, na sétima, e pronto, não precisa ter essa preocupação em estar falando de solo? Oi, Luciano. Não, só para me apoiar um pouquinho nas observações que Marta fez, e fazer uma observação, na verdade é um adendo. A obra, um dos maiores autores da geografia nacional é o professor Absaber. Ele desenvolveu um estudo muito aprofundado no que diz respeito à geografia física no Brasil. Eu peço até desculpas aí às pessoas por estar convergindo o debate para a minha área, mas é por força do hábito, talvez, é involuntário. E, feito esse destaque, ele desenvolveu esse estudo aprofundado tentando explicar, com o objetivo de explicar a harmonia entre os diversos elementos da natureza, dos quais o solo é um destaque bem aprofundado, e como ele se relaciona com o clima, com a vegetação, com a hidrografia, enfim. Portanto, eu estou dizendo isso para dizer que o solo também é abordado de forma contextualizada. E de modo que Marta falou sobre o agronegócio, a globalização também é abordado, o solo também é abordado nesse processo de globalização que foi tão intenso nos últimos anos e que, de alguma maneira, tem uma perspectiva de unificação cultural e econômica do mundo. E isso gerou uma pressão absurda sobre os recursos naturais e o solo é, obviamente, talvez a base mais afetada, a base natural mais afetada. Tá? No ensino médio, aliás, como a senhora perguntou, do projeto Araribá, que a gente utiliza na rede municipal, no Fundamental 2, não mudou muito em relação à pesquisa da Regiane. Não mudou muito. Assim, a abordagem não é tão diferente. Agora, no ensino médio, eu confesso que eu não sei, porque eu não tive tempo ainda de verificar, de pesquisar, de olhar os livros do ensino médio. Principalmente o novo ensino médio. Eu não tive tempo ainda. E estou afastado do ensino médio já tem 6 anos. Então, eu não posso aqui assim, fazer um destaque por conta disso. Mas não mudou, não. O conteúdo é praticamente o mesmo, a maneira como é abordado é bastante semelhante. Ok, Luciano, ok.
Eu coloquei aí, pessoal, o link dos 2 eventos que a gente falou. Esse evento do Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido, que vai ter como tema o capital natural do nosso ambiente semiárido. É um espaço importantíssimo para a gente pensar em divulgar as ações que vem trabalhando na escola, né? Socializar essas informações. Então, está aí, os preços são bastante acessíveis, aproveitando esse momento. E vamos lá, quem mais gostaria de ter algum comentário sobre essa apresentação de Regiane, esses dados que ela trouxe da análise dos livros? Que vocês viram, de maneira geral, né, a gente considerou fragmentado, descontextualizado, mas há pontos que ela trouxe na pesquisa dos livros que trazem alguma leitura importante. Quando a gente pensa no livro didático, o livro didático mudou muito. Eu fui professora do ensino fundamental na década de 80, e naquela época eu era professora da 3ª série, que hoje é o Fundamental 1, e fui professora de alfabetização, fui professora da 5ª e 6ª série também, Fundamental 2, né? O livro didático mudou muito. Hoje a gente tem atividades contextualizadas, a gente tem dicas, a gente tem imagens atrativas em algumas disciplinas. Gostaria de saber de vocês, se quando vocês manuseiam o livro de ciência, de geografia, né, quando se reporta a perceber um pouco o ambiente natural, né, esse capital natural nosso, não especificamente para o semiárido, porque a gente sabe que eles não são contextualizados com essa necessidade do entendimento dos recursos do ambiente semiárido, recursos naturais do ambiente semiárido. Mas quando vocês observam esses livros, vocês têm considerado, na grande maioria das vezes, que as imagens são atrativas, que os exercícios propostos, as curiosidades, eles têm trazido isso, essas percepções, né, que agradem o estudante, que tenha prazer em ler o livro, em estudar aquela lição, aquele conteúdo. Como é que vocês têm percebido isso? E, naturalmente, se vocês têm tido essa preocupação de se reportar ao entendimento do solo, ao conhecimento do solo nesses livros. Até porque, muitas vezes, minha gente, a gente não está em sala de aula com aquele livro, mas tem um filho, tem um sobrinho, tem um afilhado que está e vem pedir ajuda na lição, e aí a gente tem a oportunidade de vasculhar o livro, né? Ô, Adriana, me desculpa aí, qual é a sua pergunta mesmo? Desculpa aí, eu não captei direito. Se o material que vocês tinham observado nos livros de geografia e ciência, sobretudo esses dois, se o que eles trazem nas páginas, com referência a exercício, as imagens que são mostradas, se são atrativos essas atividades, essas imagens, as dicas, se vocês têm observado essa proposta de ser atrativo, de despertar o interesse por aquela leitura, por aquele conteúdo. Certo. Geralmente, Adriana, alguns livros que eu olho tem algumas atividades práticas, né? Ela leva que o aluno ele faça alguns experimentos. E alguns são interessantes, mas outros, quando ele se pauta mais em leitura, eu acho que a criança fica um pouco cansativa, né? E aí, minha gente, a proposta é mais para a criança, o adolescente, o jovem memorizar aquele conteúdo ou provoca alguma inquietação para que ele se empodere daquele conteúdo? Como é que vocês percebem isso? Eu vejo dessa forma, Adriana, é mais para memorização. Ele não... algumas partes assim que tem alguma experiência prática, realmente eu acho que é o que mais fica, né? Mas quando parte mais para a leitura, tem mais esse viés de memorização. E acho que é por isso que deixa o aluno mais
tão desmotivado, não é? Porque ele não se sente atraído. É. Não desafia, Pelo né? Não menos, desafia o pelo menos, estudante a ir além. Sim, pelo Iris, menos pode assim, falar. na minha realidade de séries iniciais, pouco que a gente vê, né, como eu falei em outra vez aí, e o pouco que a gente vê é a decoreba pura, né? É muito limitado, onde a criança fica perdida no meio daquela informação. As imagens não mostram muito a realidade, né? Eu penso que quem pegou pelo menos um pouquinho do tema solo nos livros das séries iniciais, já se reporta a uma imagem de um solo rachado. Apenas isso, né? E que com um texto muito curto e apenas para decorar. Aqui e acolá a gente vê um experimento, mas um experimento que caiu ali de paraquedas, que também não leva a criança a entender muita coisa sobre o solo, se você fosse ater só ao que o livro traz. Às vezes não é interessante nem trabalhar aquilo, se você não for fazer um estudo mais aprofundado, e principalmente levar sobre a realidade do nosso solo, para poder a gente ir para outros solos. Eu estava lembrando aqui uma coisa agora. Muito bem, viu, Iris? Gostei muito da sua fala. Estava Sim, escutando a Marta. professora falando, e teve um ano, como eu disse lá no grupo, que eu fiz um trabalho, a gente foi falar de Paraíba, e eu escolhi falar dos solos do semiárido. Eu tinha uma turminha do primeiro ano, que inclusive nesse ano a senhora teve na escola com teatrinho. E aí eu estava no livro e tinha aquela experiência que geralmente se faz com a semente e com o algodão. E eu disse, não, eu vou fazer uma experiência prática mesmo. Eu peguei um pouco de estrumo, levei os copinhos, furei, e aí a gente acabou que faz realmente uma sujeira na escola, né? E depois eu acabei sendo chamada pela menina que limpava, porque eu deixei os copinhos lá, a gente tem que furar, né? E eu acho que escorreu água e a escola sujou um pouco. Aí isso mostra, assim, que a gente não é sujeira, né? Assim, o estrumo eu tinha lavado, mas fica aquele resto, aquele cheiro do xixi animal. E até assim, nas nossas práticas mesmo, em sala de aula, muitas vezes a gente encontra resistência, né? A gente é desmotivado, às vezes, a desistir. Porque, em vez de plantar no algodão, eu decidi que eu ia plantar e que eu trouxe o adubo, que eu ia fazer a experiência. Até porque eu ia precisar da planta para me exibir na mostra pedagógica. E eu levei, foi Eu gosto até de lembrar que é engraçado. Eu disse, não, mas eu tinha que fazer essa experiência, né? Eu tinha que plantar, eu tinha que plantar com as crianças. E depois ainda eu fiz umas panelinhas de barro. Aí foi mais confusão, porque a gente realmente precisou sujar o espaço. E às vezes as pessoas acham que a gente está fazendo aquilo e não tem uma intenção, porque realmente tem a intenção. Eu acho que a criança no primeiro ano, com 5, 6 anos, ela tem que saber de onde vêm as plantas. Uma vez eu vi uma reportagem que a criança disse que o leite vinha da caixinha, né? Porque falta esse diálogo, esse conhecimento de onde vêm os alimentos, como é que a gente planta, como é que a gente colhe. Então, além do livro trazer essa escassez, a gente, às vezes, na prática, a gente está indo em frente a alguns desafios, né? Porque eu acho que o espaço da escola é para ser sujado mesmo, para a gente sujar mesmo, para a gente criar, recriar, e que, principalmente quando a gente trabalha com terra, que é tão importante, por isso que as crianças hoje em dia não sabem nem pisar no chão direito, não é? Porque falta esse contato. E que Por isso dizem que solo é sujeira, né? Fica essa ideia de que solo é sujeira. Solo não é sujeira, mas nós nos desconectamos do solo. Então, é muito importante esse resgate que a Marta trouxe aí, a partir da fala da
da Iris, né? E aí, Luciano colocando ali, né, que mexe todo dia, né? Eu também estou o tempo todo mexendo com terra e sinto a vida, né? Não me importo lá, eu sinto a vida. E aí, minha gente, só para dizer a você que não é somente nos espaços do ensino municipal e estadual que a gente enfrenta. Eu lembro, e Regiane está aqui, Cristina, que muitas vezes, quando eu descia para a área experimental, ou ia lá para o perfil, ou ia lá para o espaço de solo, ou para o laboratório de morfologia do solo, com enxada, e a turma me acompanhando, né? Esses meninos maravilhosos e essas meninas lindas que foram meus monitores e que ainda hoje atendem qualquer solicitação minha. A gente ia sempre com enxada, com enxadeco, com passa, sempre assim. A gente sempre saía com o kit. E eu lembro de uma vez que passei, tinha um grupo de colegas, de professores, e depois alguém veio me dizer que, quando eu passei, disseram, meu Deus, como é que pode? Essa professora só envergonha a gente, só anda suja de terra, descabelada, com esses estudantes, com enxada no ombro, como se fosse uma trabalhadora do campo. Eu disse, meu Deus, veja só. Eu fazendo aquilo com o maior orgulho do mundo, e continuo fazendo, com maior alegria. Suja de terra, como eles estão dizendo, eu estou me sentindo ali viva. Estou sentindo a mãe terra me envolvendo, eu sou parte dela e ela é parte de mim, eu estou no solo, o solo está em mim. Mas tem pessoas que têm essa percepção, né? E é por conta disso, e isso é importante que exista, que a gente precisa avançar, né? A gente precisa avançar nas nossas discussões, para que as pessoas vejam que solo não é sujeira, né? Só fala em Caatinga, só fala em Caatinga. Sim! Como quem está lá na Mata Atlântica só fala em Mata Atlântica. A gente tem que valorizar os nossos espaços, a gente tem que trazer as crianças para a sala de aula para valorizar os nossos espaços, olhar os nossos espinhos e ver a riqueza de quem, para enfrentar uma adversidade climática, que é a nossa particularidade, transformou folhas numa estratégia assim extraordinária de sobrevivência. A gente tem que trazer o estudante para ver que aquele solo tão jovem, ainda com tanta pedregosidade, é extraordinariamente rico quimicamente, como disse aqui Regiane, e sustenta a produção. E que para isso eu preciso cuidar, eu preciso trazer práticas de conservação para que ele possa amadurecer. Então, quando a gente começa a ter uma outra perspectiva, esse olhar mais holístico, mais sistêmico dos nossos espaços, a gente está permitindo, pessoal, que as crianças, adolescentes e jovens que serão os tomadores de decisão e formadores de opinião do futuro, depois que a gente passar nessa breve viagem planetária, deem conta do recado, como cidadãos proativos, trabalhando ali empoderados, agindo na transformação. Que é para isso que a gente se fez, né, professor, professora, que a gente está em sala de aula compartilhando um pouco do que a gente entendeu um pouco mais daquele assunto, está ali traduzindo, né, para aqueles que talvez daqui a pouco saberão muito mais do que a gente e farão muito mais e melhor do que a gente. É nessa perspectiva que a gente tem que compreender e valorizar esses espaços. E tudo começa nesse processo de percepção. Como é que está o meu ambiente? Estou aqui em Cabaceiras, estou aqui em Parari, estou aqui em São João do Cariri, em Sumé, em Cochichola, em Congo. Né? Como está esse espaço? Andar com as crianças, já uma saída, quando for possível, né? A atividade presencial. Apresentar, olha, que é uma coisa sempre importante. Você vai apresentar um seminário, vai apresentar uma palestra, né, uma aula. O estudante fez ali o seminário dele, vai apresentar. Aí, imagens da formação do solo, aí ele traz lá umas imagens que ele pegou da internet, da formação do solo lá do Canadá, lá da Austrália, lá do México. E não traz aqui, do meu espaço aqui, da Serra da Engabelada. Não traz ali daquele espaço da Serra do Jatobá. Então, é preciso que a gente estimule os nossos alunos para, quando forem usar imagens, usem as nossas imagens. Vamos vender o nosso peixe. Vamos mostrar como os nossos espaços são importantes.
Olha, aqui é o lajedo aqui no Bravo. Olha que coisa mais linda. Olha, esse solo aqui, essa prática de conservação aqui, essa atividade aqui de queimada é aqui no Caluete, é aqui na Pitombeira. Então, são os nossos espaços. Quando a gente começar a valorizar os nossos espaços, a gente mesmo. Porque, às vezes, Paulo de Tarso diz que seja o teu falar sim, sim, não, não. Então, não adianta eu estar falando muito bonito na sala de aula, mas na minha realidade não é nada disso, eu não valorizo. E fica patente, né? Porque uma hora a gente escorrega e mostra quem a gente é. É preciso que a gente realmente tenha essa identificação, esse amor, né? Eu realmente tenho essa proposta e faço isso ser replicado para que os alunos se sensibilizem, porque a gente sabe que a gente não conscientiza ninguém, nem motiva ninguém, né? A gente busca sensibilizar para a pessoa despertar e ela, sim, né, se conscientizar e promover essa transformação. Isso a gente, né, tá em sala de aula para pensar nisso. Eu acho que um espaço importante para a gente começar a dialogar é tentar fazer análise crítica com os próprios estudantes, aqueles que tiverem mais maturidade, né, uma turma mais, com relação ao livro didático. Começa a abordar o meio ambiente, né, semiárido. Vamos olhar como é que o livro da gente está falando aí, do nosso semiárido. Ah, professor, não fala nada. Né? Já pensou o estudante ter a sacada de que não fala nada? Poxa, não fala nada de Caatinga, professor. Vasculhou o livro todo e não fala nada de Caatinga. Será que a gente não existe? Será que a gente acha que existe, mas na verdade a gente não existe? Né? Isso é uma provocação muito importante, porque aqueles que estão ali com a gente, um dia estarão à frente das atividades, né? Ocuparão espaços. E isso é muito legal a gente pensar. Né? E olha, o livro didático dá essa porta importante para a gente fazer essas avaliações. Além da internet, do livro didático, a pesquisa de Regiane mostrou que professores olhavam, né, o que os PCNs diziam, e uma outra parte tentava produzir alguma coisa, né? Tentava construir alguma coisa. O que é que vocês acham de construir material didático contextualizado com a realidade semiárida? Vocês já pensaram, já fizeram algum projeto, já tiveram alguma proposta assim para construir? Vamos tentar escrever um material assim que possa ser usado. Isso é permitido? Eu estou perguntando agora porque eu não sei. Isso é permitido pela Política Nacional do Livro Didático, pela lei de diretrizes, do grupo de professores pensar um material contextualizado com sua realidade? Me digam aí como é que vocês que estão à frente das atividades nas escolas de educação básica têm percebido isso aí, com relação a produzir um material contextualizado. É permitido, sim. A gente pode trabalhar com o projeto político-pedagógico da escola, inclusive, para trabalhar com as particularidades. Inclusive, a BNCC foca muito isso, o trabalho com a realidade. Agora, me parece que não há muito interesse dos envolvidos, né? Até porque dá trabalho. Eu acho que a gente tem que parar de se apegar a sistema, também muitas vezes culpar quando a gente tem a oportunidade de fazer. Até porque os municípios, com os seus sistemas, eles têm autonomia para inserir. É claro que não é colocado qualquer material dentro da escola, né? Tudo deve ser muito bem pensado, mas a gente não vê muitas atitudes com relação a isso, e eu fico só naquela ideia de culpar, porque também pegar um livro didático pronto não é ruim, não, né? Mas também fazer uma adaptação do material e inserir, porque nós temos a oportunidade de fazer isso, temos a brecha, e a gente pode registrar isso, inclusive incluir no nosso currículo,
a gente pode fazer sim, é liberado. Muito bom, Iris. Muito legal essa fala que você trouxe, inclusive uma fala assim, bem pontual e bastante incisiva com relação a essa proposta de que cada um precisa se motivar, né? Do mesmo jeito, então, com relação à possibilidade de escrita de um material contextualizado, é o professor se decidir a uma aula diferente. Dá trabalho, né? Ora, algumas vezes eu já tive essa percepção de que o professor sair para fazer aquela aula de campo, levar lá no viveiro de mudas, na área experimental, no espaço de educação em solos, muitas vezes a coordenação pedagógica, a direção da escola achava ruim, e muitas vezes se tem esse entendimento de que o professor está enrolando a aula, é um passeio. Passeio coisa nenhuma, dá um trabalho danado quando as crianças chegam no espaço, porque elas estão no outro espaço. Tudo é deslumbrante para a criança, né? Para o adolescente olhar aqueles espaços, um laboratório com aquelas vidrarias, e o professor coordenar aquelas crianças ali para que elas, né, elas participem, elas aproveitem de tudo e participem da atividade proposta, dá muito trabalho. Por isso, eu tiro meu chapéu para os professores que realmente enfrentam uma atividade de campo, que trazem as crianças, que fazem uma viagem, porque dá muito trabalho. Não é enrolação, não, mas a gente vê exatamente esse entendimento. E o professor que se mobiliza a uma atividade dessa, tanto quanto trazer para a sala de aula uma experimentoteca. Hoje a gente vai fazer uma experiência aqui. Eu tiro o chapéu, porque não é fácil, né? Você enfrenta barreiras grandes, né? Às vezes da pessoa da limpeza, às vezes da própria coordenação, né? Que você está inventando coisa. Eu sei como essas coisas são realmente assim, bastante delicadas, né, Iris? Professora, e assim, eu acho que já passou até do tempo de termos o nosso próprio material escrito, mais ou menos, eu não diria um livro didático, mas um guia, né? Um material onde a gente possa trabalhar o nosso município, principalmente, como um todo, né? E só depende da gente. Isso é uma questão muito local. E isso é o interesse de cada um. Então, a gente fica meio que trabalhando com, digamos que aulas cortadas. Eu quero trabalhar a caatinga, né? Dar uma trabalheira, a gente levar um monte de criança para dentro dos matos, para investigar um monte de situação, além das abordagens que a gente precisa fazer, o que mais pesa nas nossas costas é o cuidado com essas crianças, né? Então, a gente fica numa situação complicada, mas é muito bom, porque eu já fiz várias vezes e eu já experimentei muitas questões aí com relação à caatinga e com crianças bem pequenas, né? Eu sempre trabalho com crianças bem pequenas. E foram projetos que deram certo, mas o que é que acontece é que a gente fica apenas com um registro fotográfico e quando fica, né? E a gente deixa de registrar todas as experiências, já que a gente fez e deu certo, e a gente prova que dá certo, e outra pessoa pode fazer porque tem a certeza que deu certo. E a gente deixa tudo isso escapar porque os municípios não se organizam para colocar no seu currículo as questões locais. E não adianta a gente falar da importância hoje, amanhã nós temos um outro grupo de pessoas à frente, onde o que eu falei ontem já não serve mais e nada no papel. A gente tem que sair da zona de conforto e trabalhar mesmo, porque não é um trabalho fácil, não. E a gente tem que ter consciência disso, que não é fácil,
porém necessário. Necessário e urgente, né? Alguém quer falar a respeito dessa possibilidade da gente, né, construir material didático, contextualizado com a realidade, sobretudo com ênfase no solo e... O que acham? Complementando aqui, ou um contraponto ao que Iris disse. Adriana, eu acho muito importante a gente fazer, e, inclusive, depois eu acho que a gente poderia fazer até um portfólio, um material que a gente pudesse inspirar pessoas, porque às vezes a gente faz as coisas em sala de aula e a gente não acha que aquilo é importante, que aquilo é relevante, né? Mas às vezes a gente tem um potencial tão grande, tem alguém que enxerga aquele trabalho da gente de uma forma que a gente às vezes fica até impressionado. Agora, é como a colega Iris falou aí, dá muito trabalho, precisa coragem, precisa reflexão, né? Porque são atividades que realmente você vai ter que planejar. E, bem como ela disse aí, quem dera que o livro didático viesse todo prontinho, né? Mas o trabalho do professor é justamente esse, é ver o que dá certo. Às vezes a gente planeja alguma coisa e na hora não é como a gente... Não dá para desenvolver da maneira que a gente planejou, e ali no ato a gente já tem que mudar o caminho, mudar a rota, mas eu acho que gera um material muito importante que inspira pessoas, né? Essa semana mesmo eu estou com uma proposta de um trabalho para desenvolver aí junto com a senhora, e eu dei uma pesquisada na internet, né? Algumas coisas que a gente poderia trabalhar com a EJA, e realmente dá trabalho, porque a gente passa uma tarde, às vezes passa uma hora, passa 2 horas, e a gente vai achando recortes em que a gente vai usando nossa criatividade, que a gente vai montando. Então, eu acho que esse curso de extensão, além dessas reflexões, seria importante a gente, ao final do curso, cada um, né, apontar, mostrar uma proposta que a gente deseja desenvolver na nossa sala de aula. Não precisa ser coisas grandiosas, né? Como a gente sempre fala, a simplicidade é a coisa mais bonita que existe, né? Então, às vezes, o professor leva o aluno ali para fazer uma aula de campo, nos arredores da própria escola, gera conhecimentos que o aluno vai levar para a vida toda, né? Diferentemente do que ele vai ler ali no papel e que vai decorar naquele momento e depois não vai lembrar nada. Então, eu acho que uma ideia muito boa, muito importante para nós professores. Ok, pessoal. Mais alguém? Fica a dica aqui, já vou dizer, do livro, pessoal, Alfabetização Ecológica. Lá no campus de Sumé, nós temos na biblioteca esse livro. É um compêndio, uma organização de Fritjof Capra, aquele físico, muito bom, de experiências pequenas, simples, mas foram experiências extraordinárias que transformaram escolas. Então, é uma dica muito importante de leitura esse material. Bom, Adriana, você tem ele em PDF? Você sabe se tem em PDF, Adriana? Ou em algum local que possa adquirir, pelo menos? Não sei te dizer, não, em PDF não. Tem lá eu tenho contato com ele por conta da biblioteca. Mas eu li esse livro bem antes de estar na UFCG. É maravilhoso esse livro. Mas se eu encontrar uma publicação em PDF, eu disponibilizo no grupo. Ok, obrigada. Alguém mais? Então, pronto, a gente vai passar agora para as meninas monitoras para falar do desafio 3, né, minha gente? Hoje a gente tem desafio. Tem sim. Eu acho que não, 3 não, é o quarto já.
O quarto desafio. A senhora Então, poderia projetar? Oi, meninas. A senhora poderia projetar só aquela página do slide que Sim, está com o nome sim. do livro didáticas, por Tá, favor? tá. Ok. Pronto, meninas. Pronto. Leila vai dar início explicando. Vanessa? Então, eu vou dar início. Bom, o terceiro desafio, na verdade, o quarto, ele ficou como cada um de vocês, professores, vocês podem pesquisar em livros de geografia e ciência uma forma didática sobre os solos e que pode ser de forma bem interessante ou atualizada. E no desafio vocês podem trazer uma curiosidade, um exercício interessante, uma imagem que chamou a atenção, um texto relevante, uma dica, um desafio ou alguma experiência que aquele livro ali, referente à geografia e às ciências, traz. E também, sobre a fala da professora Adriana, durante a nossa aula hoje, vocês poderiam pontuar pontos positivos e pontos negativos. Meninas, então a gente vai pesquisar no livro de Ciência e Geografia alguma atividade ou experiência interessante sobre da educação em solos e vai tirar uma foto. Como é que a gente vai fazer isso? É através de fotografia e mandar para vocês, é isso? isso. Na Seria. verdade, ou vocês vão olhar o livro de Ciências e Geografia, ou Geografia, vocês vão escolher um, e vão trazer a imagem daquele texto, daquela curiosidade, daquele desafio, daquela experiência, daquele exercício, daquela fotografia mesmo, lá que vocês acharam interessantes, né, para trabalhar o solo, ou absolutamente descontextualizado, absolutamente fragmentado, inadequado, né? Vocês viram lá, por exemplo, geleiras e conheço os solos da Rússia. Poxa vida, né? Eu achei que essa imagem não está legal, porque nós estamos trabalhando na perspectiva de uma educação contextualizada com a nossa realidade, né? É importante a gente pensar na formação do estudante que tenha uma proposta de ser um cidadão comprometido com sua realidade. Então, o quanto essa foto aqui, ou esse exercício que se remete aos solos lá do Canadá, ou da Indonésia, ou das Filipinas, vai contribuir para essa formação. É esse olhar que a gente quer que vocês tenham, não é isso, Leila? Isso. Isso, pontuando a página do livro, deixando bem claro. E também o título do livro, né? Qual livro vocês escolheram para fazer a atividade? Manda uma foto da capa também, se puder. Para não mandar, por favor. A gente coloca na plataforma ou manda pelo WhatsApp ou por e-mail. É por e-mail. Vocês enviam no e-mail do Pascal. A gente envia de novo no grupo. Tá certo. Obrigada. Até uma dica, vocês podem colocar a página junto com a foto da capa do livro. Tudo bem organização, numa página de um slide, salvar e enviar por e-mail. Sim, Luciano, nós vamos mandar o PDF descrevendo bem, de forma bastante simples, como será essa atividade, esse desafio, tá?
Mas aí vocês já ficam sabendo, vai escolher, vou olhar esse livro de geografia. Aí posso escolher uma foto, essa foto está muito pertinente para trabalhar a conservação do solo. Gostei, aí coloca lá, essa foto representa bem, foi do livro tal, representa bem a proposta de conservação dos solos, trabalhando segundo a FAO, né, que traz ali, aí vocês têm aquela figura da FAO, né, fazer esse link. É importante que vocês tragam também, não é só a foto, mas essa foto aqui trouxe um desafio, ó, que legal, um desafio para o estudante fazer em casa, uma experiência da textura do solo, da infiltração da água no solo. Eu achei muito legal, isso é muito fácil de ser feito em qualquer turma. Então, vocês fazerem essa leitura de algo que ali é atrativo, é positivo, ou de algo que vocês estão vendo e que não acharam legal naquela abordagem. Ok? Mas a gente vai mandar o PDF. Tá, minha gente? Explicando direitinho, a gente está na sala e é uma forma de vocês mesmos mostrar a visão de vocês sobre o conteúdo que está sendo exposto no livro. Exatamente. Ok? Pois, minha gente, vamos encerrar o nosso encontro, agradecendo aqui a Regiane, que trouxe o brilho da abordagem do conteúdo, dos conhecimentos do solo nos livros didáticos, essa reflexão que foi possível a partir dessa releitura do TCC dela. Regiane, muito agradecida pela sua disponibilidade e atenção. Eu que agradeço, professora, e a todos pela atenção. Foi muito bom para mim, né? Relembrar, né, de toda essa trajetória, dessa importância que é o tema solo nos livros didáticos. Quero agradecer a todos por participarem, né, dessas atividades, por abraçarem principalmente tudo isso, né? Professora, muito obrigada por mais um convite e estou muito grata e feliz por estar aqui com vocês. Maravilha, Regis. Obrigadão mesmo, Deus te abençoe. Meninas, obrigada, a atividade de vocês e a turma, professores e professoras, muito boa noite, bom descanso, final Boa de noite, semana abençoado Adriana. por Deus. Um abraço bem grande. Tchau. Parabéns, Diane, boa noite a todos.